Então, muito boa tarde. Boa tarde a todos, aos que se encontram aqui na Casa Espírita dos dois lados da vida e também àqueles que nos seguem ou seguirão posteriormente através das redes sociais. Desejo a todos um sábado muito feliz, neste sábado muito quente, mas aqui dentro até está agradável, lá fora hoje está pior. E como habitualmente, vamos iniciar estes trabalhos com uma palestra que hoje temos o nosso Tony, que já é habitual, já toda a gente, isto é, quase toda a gente aqui o conhece, porque ele já é habitual na casa vir fazer aqui, apresentar umas exposições de uns temas que nos interessam a todos nós, porque todos nós, para estarmos aqui, é porque nos interessamos pela doutrina espírita, pelo seu estudo e pelas suas ideias e por aquilo que a própria doutrina propugna. Portanto, há sempre motivos para reflexão e sempre motivos de interesse para aprofundarmos o estudo desta maravilhosa doutrina que nos dá tantas boas dicas para seguirmos nas nossas vidas. E como habitualmente, não por uma questão de ritual, na medida em que o espiritismo não tem rituais, mas para nos harmonizarmos com o ambiente que os mentores espirituais da casa já prepararam para nós, vamos fazer uma pequena prece de abertura dos trabalhos. E para isso convido quem quiser a fechar os olhos e vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, o Pai Criador, que a todos nos ama, que nos criou dentro da lei de igualdade que hoje iremos aqui falar, com muito amor, com muitas capacidades e com uma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio, em que todos nós podemos fazer as nossas escolhas, sabendo que qualquer dessas escolhas tem as suas consequências. Se optarmos por seguir o caminho do bem, obteremos boas recompensas. Se optarmos pelo caminho do mal, teremos que fazer o pagamento desses débitos que acumularmos ao longo das nossas existências. Mas Deus é Pai, Deus perdoa-nos. Aliás, Ele nem nos perdoa na medida em que Ele não se ofende. Nós, que estamos na carne, somos imperfeitos e ainda nos sentimos ofendidos. Vamos também enviar uma prece de gratidão a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, que é o governador espiritual do planeta Terra, pedindo-lhe o seu auxílio para todos nós que aqui nos encontramos, para as nossas famílias, para o mundo da forma como ele se encontra, que aplaque as mentes dos homens, os seus corações, que terminem estes incêndios que assolam o país, que terminem estas guerras que assolam o mundo inteiro. E sabemos que Jesus está ao comando, sempre seguindo as orientações do Pai Criador. Muita gratidão também aos mentores espirituais desta casa que tanto aqui trabalham em prol de todos nós, que preparam o ambiente para aqui encontrarmos a paz, o equilíbrio e todo o bem-estar que necessitamos de levar até para as nossas casas, para as nossas famílias e para a semana que se aproxima. Vamos também, sem esquecer o nosso guia espiritual, o guia espiritual de cada um de nós, esse amigo que está sempre connosco quando que nós necessitemos. Sempre que nós necessitemos, ele está connosco. À distância de um pensamento que nos intui, que nos ajuda, que nos encaminha para o bem e que nós tantas vezes ignoramos. Mas ainda assim, apesar da tristeza deles quando isso acontece, não nos abandonam. Estão sempre para nos ajudar, para nos intuir e para nos auxiliar e amparar. A toda esta espiritualidade bondosa, a nossa gratidão e o nosso grande bem-aja. Bem-aja a todos. E agora passo para o Tony, que vai iniciar então a sua palestra.
Boa tarde a todos. Está um belo dia de praia, não é? Mas nós resistimos aqui um bocadinho e vimos, em vez de cuidarmos só do corpo, cuidar aqui um bocadinho da nossa alma, não é? Que é importante. Hoje o tema que eu me proponho a tratar é a lei de liberdade, de igualdade. Tentarmos perceber onde é que nós nos enquadramos nesta lei e o que é que ela, no fundo, também nos proporciona, o que é que ela nos diz. Igualdade é aquele termo que, olhando à primeira vista para à nossa volta, não há igualdade, não é? Nós vemos desigualdade em muita coisa, desde economicamente, a nível de saúde, de oportunidades, e há sempre, normalmente nós temos sempre alguém que é o culpado, que é Deus, não é? Nós culpamos sempre Deus porque, de facto, à partida, assim, numa análise muito breve, parece que não há igualdade, não é? O culpado é sempre Deus. Na nossa mente, muitas vezes. Mas isso é porque nós desconhecemos, de facto, o que é Deus, ou quem é Deus, como nós dizíamos, mas quando dizemos quem é, já estamos pela premissa de que é alguém como nós, não é? Quem é? E então, o que é que foi... a primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos é o que é Deus, efetivamente. E então... É um pouco algum desconhecimento sobre Deus quando nós dizemos ou quando nós o culpabilizamos. Não é que ele se interesse com isso, não é? Mas é um pouco o desconhecimento. No fundo, desconhecer a doutrina espírita, que nos veio trazer muitos elementos acerca da vida, acerca dos porquês da vida, acerca de Deus. A ideia é, desconhecendo a doutrina espírita, qual é a nossa ideia de Deus, não é? E a nossa ideia de Deus é muito simples. Aquilo que cada religião tem um seu Deus, não é? Ouvimos isto constantemente, que é o nosso Deus, não é? O nosso Deus é sempre diferente e melhor do que o Deus dos outros. Não é? Porque achamos que Deus prefere uma nação, prefere uma religião humana, não é? Porque as religiões são de cariz humana. Já a religiosidade é diferente. A religiosidade é algo que está dentro de nós. Eu posso ser religioso, ter a minha religiosidade sem professar qualquer credo, não é? Claro que precisamos ir buscar sempre alguns ensinamentos e aí, naturalmente, temos que ir às diversas religiões, mas achamos que Deus, de facto, gosta mais de mim que gosta do meu vizinho, não é? É assim, normalmente, que nós vemos Deus. Mas com a doutrina espírita, os amigos espirituais vieram trazer alguns atributos de Deus. Ainda estamos muito longe de perceber Deus, de entender Deus, porque dizem-nos que Deus é eterno. E uma coisa que é eterna, ou algo que é eterno, nunca teve um início. Não é? Para nós é inconcebível. Não é? Não conseguimos... a nossa capacidade de conhecimento intelectual ainda não abarca essa possibilidade de algo sempre ter existido. Não é? Não conseguimos ainda compreender. Mas o que eles nos dizem, ou que nos disseram, foi que de facto Deus é eterno, sempre existiu. Logo por aí é muito difícil perceber acerca desta temática. Agora, lei da igualdade. Será que nós somos iguais? Será que nós nos vemos e nos tratamos como iguais? Não é? No início, antes da palestra, aqui na prece inicial, a ação estava a falar sobre as guerras. De facto, as guerras existem porque
nós nos achamos sempre credores do outro, não é? Achamos que merecemos aquilo que o outro tem. Esta é a base, não é? Ou porque já nos pertenceu, ou por pura não gosto muito do termo ganância, mas é um pouco isso, e está certo. Quando nós não vemos os outros como iguais, é isso que acontece. Agora, nós não precisamos de ir para estes temas, de certa forma, assolam um pouco toda a humanidade, mas à nossa volta vemos coisas destas. Como é que nós tratamos o nosso semelhante? Não é? Como é que nós tratamos, eu já nem vou dizer como é que nós tratamos aqueles que quem conhecemos e que gostamos. Não é? Porque já dava uma palestra por aí. Não é? Agora, como é que nós tratamos aqueles que nós não conhecemos? Aqueles que nos abordam na rua, que nos fazem 2 ou 3 perguntas, à 4ª pergunta já começam a nos incomodar, não é? Enfim, como é que nós agimos? Qual é a nossa noção de igualdade? Então, é um pouco falar sobre acerca desta questão que eu me proponho ao longo aqui de alguns momentos. Então, as obras básicas estão aqui, os 5 livros considerados da obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, que são livros que compilam, de certa forma, toda a pesquisa, todo o conhecimento aprofundado por Allan Kardec que lhes foi dado pelos espíritos. Não é? Inicialmente de forma muito rudimentar ainda, mas depois, não é? Quando nós, quem já fez o curso básico ou quem já ouviu aqui alguns temas sobre a doutrina espírita, sabe que não se começou logo com médiuns. Os espíritos não se comunicavam logo com médiuns. Não por causa dos espíritos, mas por causa ainda da incapacidade e do desconhecimento dos médiuns na altura. Bom, mas Allan Kardec foi pesquisando e compilou aqui 5 livros, entre outros, mas estes são, digamos, os 5 livros básicos. Toda aquela pesquisa começou com o fantástico. Nós ainda hoje gostamos muito do fantástico. Quem é que não gosta de fantástico? Quem é que não gosta de ir a um médium chamado médium comerciante e que o médium traça ali em 5, 10 minutos o que é que nós devemos fazer, quando é que vamos passar, não é? Resolver todos os nossos dramas, é tão bom, não é? E livramos-nos das coisas, não é? Termos todas as indicações e há mais de século e meio, naturalmente, ainda gostávamos mais do fantástico. Só que Allan Kardec começou a perceber que havia ali qualquer coisa, não é? De inteligente. E aprofundou. E tudo começou a fazer sentido, não é? Tudo começou, de repente, a fazer sentido como nós encaramos a vida. Todas aquelas desigualdades que nós víamos e que nós vemos, hoje sabemos, não deixam de ser desigualdade, certo? Não é? Mas sabemos que nem todos estamos no mesmo patamar. Intelectual, ético, moral, científico. Somos todos diferentes, não é? O grande objetivo é todos, nestas desigualdades, nos ajudarmos uns aos outros e às vezes esquecemos disso. Quem tem mais paciência, mais tolerância, deve ajudar o próximo. Não é? Quem tem mais conhecimentos, seja científicos, seja outros, deve de ajudar também. Não é? Devemos estar cá, por isso estamos cá, numa convivência uns com os outros. Mas, a partir desta altura, das obras básicas da doutrina espírita, o conceito de vida, penso que mudou um pouco. Por exemplo, ainda há poucos anos, quando era mais miúdo ou quando eu desconhecia estas questões da doutrina espírita, eu já contei aqui algumas vezes, algo que me fazia um pouco confusão era, eu sempre fui, por questões familiares, sempre ao cemitério, e uma coisa que me fazia muita confusão é quando eu entrava no cemitério e via a lápide, via a inscrição de alguém que, por exemplo, tinha falecido nos anos 50.
eu achava de uma injustiça tremenda. Porque nos anos 50 eu pensava assim, então agora com toda esta tecnologia, que ainda estávamos longe daquilo que é hoje, não é? Todos estes conhecimentos, telemóveis, então eles não tiveram essa oportunidade nos anos 50, 40, não é? Eu achava isso injusto. É uma desigualdade. Ora, com o aparecimento da doutrina espírita e com o conhecimento que vamos tendo, percebemos que se calhar muitos deles já cá estão, novamente, não é? São hoje, se calhar, os nossos filhos, são aqueles que puxam por nós, não é? Porque hoje uma criança com 4 meses, com 2 anos, já se calhar se comporta como nós com 15 ou 16 anos nos comportávamos, não é? Também são mais puxados, são mais estimulados do que nós éramos. E então faz sentido isso, porque se calhar, e se eles não estão cá agora, virão um dia. Esta é a lei da vida, é a reencarnação. Ou seja, deixamos de ver a vida como algo, um ponto de partida existencial, não é? Um processo e um ponto de chegada. E morria tudo. Graças a Deus isso foi para o caixote do lixo, essa ideia, não é? Então aí começa a fazer sentido, porque naturalmente nós se calhar já vivemos nos anos 30, eventualmente, ou desencarnamos aí nos anos 1800, 1700, não nos interessa, mas já tivemos outras vivências, seguramente. Não é? Seguramente. Então, sem dúvida que com o aparecimento da doutrina espírita e este conhecimento, nós mudamos um pouco a nossa concepção e conseguimos, pelo menos perante as desigualdades, já ter alguma base, alguma ideia. Com a doutrina espírita vieram um conjunto de leis. As leis morais. Leis naturais, divinas, porque não falo de leis humanas. As leis humanas, felizmente, vão melhorando, não é? Há certas leis que já não fazem sentido hoje e, naturalmente, as que temos ainda vão sendo melhoradas. Mas falo das leis morais, que são leis justas, que sempre foram perfeitas e, portanto, são imutáveis. É outra coisa que nós não conseguimos abarcar. Sempre existiram estas leis. Sempre. Porque se Deus tivesse que reformular uma dessas leis, é porque havia ali um erro. Se havia um erro, então já Deus não era perfeito. Não é assim como nós vemos as coisas, não é? Portanto, sempre existiram. Antes de nós existirmos, antes do planeta Terra existir, não é? Sempre existiram. Por exemplo, a ciência diz-nos que o Big Bang, ou quando, de certa forma, começou a ser formado o nosso universo, deverá ter sido há cerca de 13,8 bilhões de anos. Uma coisa pouca, não é? Não é? Deus já existia. Deus já haveria ter outros universos. Aliás, hoje fala-se em universos paralelos, tudo isso. 13,8 mil milhões de anos, não é? Entretanto, a Terra, algures apareceu, não é? Assim do nada, por casualidade, e dizem-nos os cientistas que mais 1000 menos 1000, ou mais 1 milhão menos 1 milhão, é há cerca de 4 mil milhões e meio de anos, não é? E nós pensamos assim, então, como é que nós vamos avaliar as leis de Deus? Como é que nós vamos querer conhecer Deus na nossa ainda pequenez? Quando se começarmos a pensar por todas estas questões, perdemos-nos, não é? Daí, quando pensamos que Deus gosta mais de nós do que dos outros, de facto, mostra um pouco a nossa pequenez. Bom, estas são as leis que estão escalpelizadas nas obras básicas da doutrina espírita. A nós interessa-nos hoje tratar sobre a lei de igualdade. Bom, Jesus foi, sem dúvida, eu penso que ninguém tem dúvidas, para além do psicoterapeuta da humanidade, foi um ser que apareceu e que tratou todos por igual. Não podemos dissociar Jesus dos nossos assuntos religiosos, científicos, não é?
Hoje, quando falamos de Jesus, muitas vezes somos rotulados que estamos a falar de religião. Não é? Jesus é aquela pessoa que foi pregada na cruz. Muitos ainda vemos Jesus assim. Não é? Mas esse não é Jesus. E quando falarmos com qualquer pessoa sobre Jesus, acham que estão a falar de religião. Os espíritos dizem-nos que Jesus foi o espírito mais evoluído que apareceu ao cimo do planeta Terra. Não é? Para nós, sem dúvida, Jesus é de uma perfeição absoluta. Não é? Pronto, pelo menos como nós conseguimos entender. E falar de Jesus não é falar da religião, porque ele, como espírito que já atingiu ali todas aquelas camadas, nós vamos lá chegar um dia, mais milhão, menos milhão, não é? Nós vamos chegar lá um dia, não é? E Jesus passou, tal como nós, pelos nossos trajetos. Não havia planeta Terra ainda na altura, havia outros planetas, porque se Jesus fosse criado perfeito, se fosse enviado por Deus o escolhido, de facto era o Cristo, é o ungido, o escolhido, mas se fosse como um ato miraculoso, era de uma grande injustiça. Jesus estaria, sem dúvida, em grande vantagem perante nós. Então Jesus já passou pelos planetas, já foi criado também como nós, simples e ignorante, estagiou nos mundos animais, vegetal, mineral, passou pelos mundos de expiação e provas, primitivos, esses nós sabemos, né? Quando nós falamos em primitivo, a nossa mente descodifica logo, né? Se falarmos em angelical, já não conseguimos tanto. E passou por todas essas fases em que chegou a um grande psicoterapeuta, porque Jesus não é apenas um religioso. Como espírito puro ou perfeito, em nível científico, se ele fosse para a universidade, tinha nota 20. Se ele fosse falar sobre biologia, tinha nota 20. Qualquer tema que ele possa abordar, tem nota 20. Em valores éticos, morais, não dá hipótese. Então Jesus deve ser, para nós, um exemplo, como ele disse, né? Não podemos chegar a Deus senão por ele. Porquê? Ele é o nosso exemplo. Se nós víssemos Jesus hoje, se tivéssemos essa possibilidade, como nós nos estamos aqui a ver, não é? Porque sabemos que Jesus, em espírito, de certa forma, se faz presente através dos benfeitores espirituais, não é? Do nosso guia protetor, ou anjo da guarda, como nós queiramos chamar. E sabemos que, de facto, há uma capacidade destes espíritos de estar um pouco em todo o lado ao mesmo tempo, mas, sem dúvida, que não podemos
pensamento, deslocamos-nos todos, já não precisamos de internet. É a rede, olha lá. Então, lembram-se do que é que o Tony estava a dizer? Vamos ver. Sim, senhor. Ora, essa. Bom, somos criados, todos fomos criados sempre ignorantes, e Allan Kardec perguntou aos espíritos: todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos tendem ao mesmo objetivo e Deus fez as suas leis para todos. Todos. Portanto, aquela ideia que nós temos, por vezes, de que Deus, como eu disse no início, gosta mais de nós, somos diferentes, não é? Não é que gosta mais de nós, somos diferentes. Temos um lugar melhor do que o outro, não é? Isso não faz qualquer sentido. O que nos diferencia são os nossos esforços, não é? E por isso nós vemos pessoas diferentes, intelectual, moralmente, mas isso tem a ver com aquilo que é o nosso esforço. Então não interessam quaisquer diferenças entre nós. Se somos brancos, se negros, se somos homens, mulheres, se somos ricos, pobres, porque, de forma geral, todos iremos passar, e já passamos por muitas dessas provas, mas todos iremos passar por elas. Então, a desigualdade das aptidões. Porque nós vemos hoje pessoas que, de facto, são muito inteligentes, outras nem por isso, não é? São resultado das nossas conquistas, não é? Nem tudo está também dentro da lei de causalidade, ou seja, não podemos responsabilizar a lei de causa e efeito por tudo. Eu hoje não sou muito inteligente porque noutra vida se calhar usei mal a minha palavra, não é? E agora vim aqui retificar. Não, muitas vezes é pelas nossas próprias escolhas atuais que nós temos aptidões diferentes. Deus criou-nos de facto todos iguais. A grande diferença é que de facto o menos evoluído ou o mais evoluído deve sempre ajudar o menos evoluído. E temos livre-arbítrio. É isto que nos difere. Não é? Todos temos livre-arbítrio. Todos. Desigualdades sociais são nossa obra, sem dúvida. E aqueles que hoje abusam estão sujeitos naturalmente à reparação. Isto não é um castigo de Deus, mas lá está, dentro de um conjunto de leis que nós vimos no início, aplica-se. Nós vemos hoje, de facto, muita disparidade entre riqueza e pobreza. É verdade. Não é? Provavelmente são conquistas do espírito, são oportunidades que o espírito está a ter, reencarnado. Né? Eu posso ter pedido antes de reencarnar, assim, eu vou passar pela pobreza. E nós pensamos assim, porque é que um espírito pede isso? Não é? É a consciência. A consciência pesa a todos, não é? É assim que se passa. Porque se eu esbanjei, se eu prejudiquei noutra altura, isso fica aqui. Porque morre o corpo, mas a alma não. E se nós temos a nossa consciência muitas vezes pesada do lado de cá, do lado de lá nem faço neste momento ideia, não é? Porque tudo fica mais amplo, mais aberto. Então, muitas vezes pedimos a pobreza. Agora, a grande diferença é que quando reencarnamos, o espírito tem um corpo espesso, que não deixa lembrar essas coisas todas. Depois aí o nosso livre-arbítrio, como eu falei anteriormente, entre outras coisas, vai ser importante para nós nos revoltarmos ou não. Se nós nos revoltamos, o que é que acontece? Será que Deus fica chateado? Não. Vai nos dar a oportunidade de voltar novamente. Aí se calhar já não somos nós que pedimos, porque quando pedimos uma prova, normalmente é porque temos capacidade de ultrapassar. Se não tivermos capacidade de ultrapassar, os protetores espirituais, aqueles que superintendem e que orientam a reencarnação, dizem-nos assim: isto é um pagamento a prestações.
ainda não vais fazer esse pagamento nesta existência. Vais fazer na outra. Porque não temos capacidade. Se eles entenderem que temos, então é-nos dada essa oportunidade. Logo, acaba por ser um pouco uma prova que nós pedimos. Já deste lado, aqui no corpo, pela intuição e pelo nosso guia espiritual que está constantemente connosco, ou pelo menos pode estar sempre que nós precisarmos, porque ele, coitado, se estivesse sempre connosco, devia ser um enfado para ele, não é? E ele nos vai intuindo acerca do que devemos fazer. O sono é muito importante para isso. Quando sonhamos algumas coisas, eles nos mostram, porque o corpo está a dormir, mas nós estamos desdobrados pelo sono, não é? Temos pequeninas aulas do lado de lá e quando acordamos com uma ideia fixa, é aquilo, porque nós pedimos. Quando nos é imposto, todos nós que estamos aqui, quando nos impõem alguma coisa, como é que nós agimos? De bom grado? Fazemos, mas fazemos, não é? Se calhar ninguém reclama aqui em Alcobaça. Não puxo muito. Ok, pronto. Agora, tudo quanto é imposto, sem dúvida, passa a ser uma prova-expiação, porque a expiação, dizem-nos os espíritos, que é mais dolorosa. Agora, claro, depende, não é? Nós podemos ter uma pessoa com uma dorzinha de dentes aqui, que está a aguentar bem, outra dor de dentes e outra com dor de dentes que está a morrer, não é? Portanto, a expiação é um pouco subjetivo estar a falar sobre ela, mas numa prova imposta, se calhar a expiação faz-se de forma veemente, não é? As desigualdades das riquezas. Será que esta pergunta também está no Livro dos Espíritos? A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Será que é possível? Se nós pudéssemos agarrar em tudo quanto é recurso do planeta Terra e dessemos em partes iguais. Bom, dizem os especialistas que não chegava muito, porque já somos 7,6 ou 0,8 mil milhões de pessoas, mas se calhar dava pouco. Mas ainda que isso fosse possível, rapidamente, que nós somos artistas também, né? Uns ficariam logo com um quinhão maior que o outro. Então tudo aquilo que tinha sido repartido de forma igual já não estava igual. Porquê? Todos somos diferentes, temos aptidões diferentes, não é? Então, ela não é possível. A diversidade das faculdades e do caráter entre os homens opõe-se a essa igualdade, lá está. Somos todos pessoas diferentes. Nós, com dois irmãos, nós não conseguimos muitas vezes repartir irmãmente, não é? É tão difícil, e estamos a falar de irmãos, não é? Então, qual é a solução encontrada dentro daquilo que é os parâmetros da doutrina espírita para a desigualdade das riquezas? É na aceitação da vida, aceitação ativa. Não é aquela aceitação de dizer assim, pronto, eu tenho que me conformar, as coisas são assim, não é? Não, essa é passiva. Não estamos a passar pela prova, pela tribulação e não estamos a aprender nada. Vamos ter que voltar a ter a mesma classe, não é? Então, é a solução, a aceitação ativa. Como é que ela se faz? Pelo estudo, não é? Pela oração, pelo esforço da transformação moral, não é? E pelo conhecimento, sem dúvida. Porque lá está, se não tivermos conhecimento de toda esta filosofia espírita, haverão outros naturalmente, não é? Não podemos ter a pretensão que a doutrina espírita é aquela que mais nos ajuda. O próprio Divaldo Franco diz, se um dia aparecer uma filosofia que corrija ou que demonstre que algo na doutrina espírita não está correto, devemos passar para a nova filosofia imediatamente, não é? São mentes abertas, não é? Então devemos passar sem revolta, não é? E só assim nós percebemos... Não estou a justificar que
se vermos pessoas, através das desigualdades das riquezas, que estão, digamos que, na miséria, como dizemos, que eles têm que ter paciência. Não. Se calhar tem que, é também um dever de quem pode ajudar, não é? As provas da riqueza e da miséria, também no livro dos Espíritos. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A miséria ou a riqueza? Está a pensar, não dá? Eu, na brincadeira, costumo dizer que mais vale sermos ricos e saudáveis que pobres e doentes, não é? É um pouco isso, não é? Ninguém quer estar, de facto, na miséria, não é? Mas, lá está, se calhar muitas vezes é uma prova pedida. Eles dizem-nos que tanto uma como outra. Agora, de facto, a miséria provoca a lamentação contra Deus. Lá está, a revolta. E a riqueza estimula todos os excessos, sem dúvida. Também este foi sempre um tema falado ao longo de décadas, de séculos, a igualdade de direitos de homem e de mulher. Não é? No tempo de Jesus, as mulheres chamadas patrícias, as mulheres que eram casadas com os senadores e secretários romanos, essas tinham posições diferentes, não é? Mas a mulher, de facto, não tinha grandes direitos. Hoje, felizmente, nós fomos crescendo, as leis humanas foram sendo atualizadas e só na mente daqueles que ainda estagiam há 2000 anos atrás é que pode não haver igualdade, mas de facto hoje já sabemos que os direitos são iguais, até porque se calhar nós que estamos aqui noutra vida já fomos, os que são agora mulheres já foram homens, ou poderão ser, isso não tínhamos dúvida nenhuma, não é? Porque lembremos de Jesus. Jesus chegou a um ponto em que mais nada tem a aprender. Nada. Não há assunto, devia ser para ele ter uma conversa connosco, pronto, não é? Sei lá, é como nós, se calhar, estarmos a falar com um bebê que ele não fala, né, 3 meses, né, quando muito pode começar a chorar se ele tiver a achar ali a história muita, né, e estarmos a falar sobre um assunto qualquer. Né? Se calhar Jesus é um pouco assim connosco. Né? Então, e nós um dia vamos ser como eu. Não vai haver 1 milímetro de nada, de desigualdade no nosso coração, não é? É a reencarnação. A reencarnação é a chave da nossa vida, não é? Só assim nós conseguimos explicar. Para algumas pessoas faz confusão a reencarnação, não é? É normal. Mas qual é a lógica se não houver reencarnação? Como é que nós conseguimos explicar as coisas? Como é que nós conseguimos explicar, por exemplo, que uma criança que acaba de nascer, de repente vê a vida ceifada e volta para o mundo espiritual? Como é que nós explicamos isso? Como é que nós explicamos que somos pessoas aparentemente saudáveis, fisicamente falando, porque psicologicamente temos os nossos traumas, não é? Isso não se vê, graças a Deus. Às vezes só se vê quando começamos a abrir a boca, não é? Mas como é que se explica nós sermos saudáveis perante irmãos nossos que nunca tiveram essa oportunidade? Há aqui pessoas que conhecem um amigo nosso das Caldas que está numa cadeira de rodas e que ele, para coçar o nariz, precisa de ajuda. Mas pasmem-se, se vocês falarem com ele, é ele que vos anima, não são vocês que vão animá-lo, é ele. Isto é a verdade. Bom, e isto revela um pouco como é que nós explicaríamos isso. Como é que explicar quando nós demos um irmão nosso partir, alguém que amamos partir? Não é? Como é que nós podemos explicar quando alguém nasce e a mãe parte? Como? E podemos dizer, foi o erro da parteira, calhou, perdeu muito sangue, não havia INEM na altura.
Podemos arranjar muitas explicações, porque se calhar as negligências existem, não é? Mas se nós queremos mesmo que Deus é justo, teve que haver ali uma justiça. Porque se não fosse naquele momento, porque se houvesse INEM, se houvesse assistência, se não houvesse negligência, não se tinha sucedido. Mas se estivesse nos planos de Deus, se calhar aquela criança, quando precisaria da mãe, com 5 meses, com 1 ano, com 2 anos, nunca é bom perder uma mãe, não é? Perder, ainda falamos de perder, que é o nosso sentido de posse. Não é? Hoje, felizmente, sabemos que, claro, perdem-se muitas coisas. Perde-se o contacto físico, aquele cheiro, aquele olhar, aquela conversa. Perde-se tudo. Agora, jamais a ligação. E sabemos que essa pessoa estará algures. Temos um hábito de acharmos que a nossa mãe nos está sempre a proteger. É um hábito errado. Porque, se calhar, muitas vezes a pessoa não tem condições, tal como nós, às vezes pedem-nos ajuda para alguma coisa e nós temos que dizer assim, não sou capaz de te ajudar. E ficamos preocupados. Quando alguém nos pede ajuda e nós não conseguimos ajudar, ficamos preocupados. E agora, não é? Agora imaginem o que é a nossa mãe estar do outro lado e estarmos a pensar que ela nos está a proteger agora. E pedimos coisas agora. Se ela não tiver condições de nos ajudar, e se de certa forma ela tiver acesso a esses inputs nossos, como é que ela vai ficar? Não é? Então, vermos uma mãe partir, sem dúvida, é sempre muito difícil. Logo, as coisas, seja como for, não acontecem só por acaso. Tem que haver ali sempre uma história, não é? E às vezes é melhor algo acontecer agora, porque se calhar se acontecer mais tarde será sempre mais doloroso. Eu já estou quase a terminar. Este penso que seja o último slide. É que nós costumamos dizer que quando morremos somos todos iguais, mas não somos, porque perante o túmulo há pessoas que têm túmulos mais caros, não é? Porque nós ainda gostamos disso, de pompa, não é? E circunstância, gostamos de mostrar, não é? Não é? Portanto, nem aqui somos todos iguais. Mas, sem dúvida, uma coisa é certa. Isto aqui, os túmulos, é coisa do atual. Se calhar agora já olhamos menos para estas situações que há 50 anos atrás, e se calhar daqui a 50 anos vamos ainda mudar mais. Agora, igualdade perante o desenlace, isso não somos iguais. Na morte nós não somos iguais. Porque se nós tivermos uma vida, não é perfeita, ninguém é perfeito. Como a ação disse no início, Deus não nos perdoa que não tem essa necessidade. Nós é que achamos que somos perfeitos e que tudo o que fazemos magoamos alguém do outro lado. Nós não magoamos ninguém. Não é? Porque se eu mato, é porque, de certa forma, essas ideias estavam inatas em mim. Se estão inatas em mim, meus amigos, os espíritos amigos, o nosso guia espiritual, sabem disso. Sabem o que está na nossa mente. Sabem daquilo que somos capazes. E claro que eles tentam sempre atenuar e mudar um pouco. Não faças isso, não é? Porque às vezes nós estamos ali num dilema connosco próprios, não é? Faço, não faço, faço, não faço. É aquela ideia que criámos de um anjinho e de um diabinho, não é? Então nós não somos perfeitos. Agora, se eu passo por uma existência física a fazer o meu melhor, ainda que o meu melhor não seja grande coisa, eu se calhar vou desencarnar bem. O dever cumprido. Agora, se por causa de uma mangueira que está ali num trajeto, numa fazenda, não é? Que o meu irmão, meu primo, meu pai, meu tio, meu vizinho pôs ali, mas aquilo ali é meu e eu... Há quem perca tempo com estas coisas. Mas isso nós vemos isto todos os dias. Já não é assim desta forma, não é? Já não é assim desta forma. Porque hoje já não necessitamos de ir ali
agarrar na mangueira, ou seja, lá o que for. Não temos nas redes sociais. É diferente. Pronto, é mais chique, né? Mais prático. Toda a gente fica a saber, pelo menos aqueles que são nossos amigos. É bom. Bom, então nem todos morremos bem. Portanto, esta igualdade é uma igualdade, digamos que, mais terrena, porque a igualdade da morte, de facto, não somos todos iguais. Vamos ver o que é que Allan Kardec, e eu prometo que me vou calar entretanto, o que é que Allan Kardec perguntou aos amigos espirituais. Reprovais de modo absoluto a pompa dos funerais? O que é que acham? É? Nós sabemos que o corpo fica na terra, compõe-se. Não é? Nós sabemos disso. Ainda nesta temática, muitas vezes nós, e eu digo isto daquilo que eu fui estudando na doutrina espírita e que fui percebendo, muitas vezes já morremos há anos e estamos agarrados ali ao nosso corpo ainda, às nossas coisas. Achamos que é a nossa mulher ou o nosso marido, nossos filhos, de sentido de posse. Não é? É a nossa casa, o nosso carro, é o nosso corpo. E muitas vezes estamos ali a circundar a cova, o túmulo, à procura do nosso corpo. Estamos ligados ao nosso corpo, porque não nos desfazemos. Não é? Então, está na hora de nós acordarmos um bocadinho e de começarmos a ver a vida por outros prismas. Bom, eles dizem-nos assim, não. Não é? Porque quando honram a memória de alguém, de facto é assim, é um pouco isso. Os funerais servem para, não é para nós irmos lá e falar da vida alheia, como nós vemos muitas vezes, não é? Estamos sedentos de falar. Agora, nós devemos, sem dúvida, perante uma situação destas, devemos previamente já ter pedido aos amigos espirituais que ajudem essa pessoa que partiu, não é? Endereçar, abraçá-lo mentalmente, porque nós achamos que isso é algo, digamos que, só nosso, mas não é. Os espíritos dizem-nos que quando nós desencarnamos, ou seja, quando deixamos o corpo físico, nós vamos nos lembrar, vai aparecer uma tela à nossa frente, e até aquele pensamento que nós já não nos lembramos, porque se calhar morremos com 95 anos, e aquele pensamento, quando tivemos com 16 anos, que já não nos lembrávamos, vai aparecer ali à nossa frente. Então, quando nós emitimos um pensamento, os amigos espirituais potencializam isso e levam à pessoa. Não é? Hoje podemos facilmente telefonar a alguém, mandar um abraço. E não estamos a abraçar a pessoa, não é? Estamos a dizer, força, força aí. E é bom quando nos fazem isso, não é? Então, também, do lado de lá, quando nós emitimos esse abraço, sem dúvida que o vão receber. Podem não receber na altura. Podem não ter condições na altura. Porque nós achamos que morremos, o corpo, volta a frisar, e temos acesso a tudo. E se calhar continuamos a ter acesso ao nosso quintal, às nossas coisas, à nossa horta, né? É isso que temos acesso. Porque não vamos ter acesso a tudo. Depois vamos encontrar também, naturalmente, aqueles que não temos só protetores de lado a lá, também temos aqueles que nós ferimos, magoamos, ou que se acham magoados e feridos por nós, não é? Ok? Então, não vamos para o descanso eterno. Não vamos para o descanso eterno. Se nós tivéssemos um descanso... Dizem-nos que os anjos estão a tocar harpa, não é? Sempre a mesma melodia, não é? Sempre a fazer as mesmas coisas. Epá, isso deve ser tão cansativo, não é? Olha, foi tema aqui do estudo de quinta-feira. É assim. Bom, então, esta igualdade, de facto... Esta lei de igualdade vai nos demonstrar, claro que nós, se encararmos apenas a existência física, fica difícil de enquadrarmos aqui a igualdade, mas se nós, vou criar aqui uma imagem, se nós subirmos aqui a um arranha-céu, temos uma vista mais ampla do que temos aqui em baixo. Então,
compreendendo de forma mais abrangente a vida, percebemos que a lei da igualdade faz-se presente na nossa vida, não é? O nosso livre-arbítrio é que, de facto, pode condicionar isso. Olha que coisa linda, não é? Epá, se calhar como a maioria de nós, fomos criados porque é a religião predominante, né, católica, e fui naturalmente criado com todas aquelas pedras, mármores, essas coisas todas. Mas, efetivamente, isso lá está, porque gostamos também de demonstrar um pouco aos outros que conseguimos pôr ali uma pedra assim. Agora, sem dúvida que, porque para o espírito que partiu isso um pouquinho, e assim, todos nós ficamos gratos quando alguém faz por nós alguma coisa, certo? Pronto. Se nós nos imaginarmos neste momento, porque eu espero que nos desencarnemos todos agora em massa, que estamos todos do lado de lá, nós costumamos ter não é? Nós achamos até batemos na madeira, não é? Bom, se nós nos imaginarmos do lado de lá, seria bom nós sabermos que cuidam de nós, do corpo, por nossa memória. A grande questão é que, depois para o espírito, tudo aquilo que se gasta, tudo o dinheiro, deixa de ter relevância. E depois, nós às vezes fazemos o bem escondido, não é? Embrulhado. Não é? Nós vamos... Quantas vezes não acontece, nós vamos... que não é preciso nós irmos prestar homenagem, mas às vezes nós precisamos ter algo mais palpável. Isto é como, se calhar nós, se formos à igreja, achamos que podemos orar, é diferente que em casa. Se calhar porque em casa temos a televisão, temos o rádio, temos isto, temos aquilo, temos as nossas atividades, e se formos à igreja estamos mais focados. Só por isso. Então, nós podemos lembrar aqueles que já partiram aqui. Mas se calhar se nós formos lá ao túmulo, estamos ali mais virados. Mas se calhar, muitas vezes nós estamos lá e fazes-me tanta falta e estamos a pensar, ora bem, eu amanhã tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, né? E sem dúvida que os espíritos captam isso tudo. Portanto, ou seja, muitas vezes a pompa e circunstância, eles veem que boas intenções nós temos, mas ainda andamos ali muito longe. Agora, de facto, assim mais verdinho é sem dúvida melhor. Bom, esta foi a palestra que eu preparei, que queria ter já terminado há algum tempo para podermos ter aqui algum debate. Servi-me das obras básicas da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho, que mostrei logo no início, e também consultei aqui alguma temática dentro do curso básico da doutrina espírita, que é promovido pela ADEP, e que eu me socorri para apresentar aqui esta palestra. Pronto, cheguei aqui ao fim, peço desculpa pela seca, mas pronto, penso que ainda ficamos aqui com algum tempinho para alguma questão, não é que se eu não souber responder, como costumo dizer, fica para a próxima, não é? E nós só temos a agradecer, Paulinho, bem-ajas. Eu vou aqui aproveitar, antes de fazerem a primeira colocação, para avisar que estão abertas as inscrições para o curso básico de Espiritismo presencial na Casa Espírita. Aqui na nossa, todas as Casas Espíritas certamente terão agora as inscrições abertas. Portanto, aqui quem quiser deixar o nome, é tudo gratuito, basta deixar ali o nome e, como diz, a 13 de setembro, está ali no painel, a 13 de setembro ao sábado, vai-se iniciar às 14 horas, das 14 às 15h30, portanto, basta inscrever-se. Olha, por ser tudo gratuito, nós estamos habituados a pagar tudo, não é? Não no centro espírita. Não nos costumam dar as coisas. Mas nós achamos que, se formos a algum sítio e que paguemos, o trabalho é mais bem feito. Certa feita, já aconteceu mais de uma vez, mas lembro-me de um caso em particular, de alguém que foi ao centro espírita às Caldas e inscreveu-se para o atendimento. Antes do atendimento, mas quanto é que é? E como era gratuito, acabou por não ir. Não gostava. Porque não tinha validade, não é? É um pouco isso.
É, e se puseres aí as coisas de serem cobradas, breve temos ali uma fila. Pois tem. Mas isso sem dúvida, mas é a nossa mente ainda, mas isso sem dúvida. Havia até uma senhora que não ia ao passe, precisamente porque não pagava. Mas ia lá uma senhora, não sei, uma instituição qualquer, que faziam a mesma coisa, não dava o nome de passe, faziam precisamente isso, mas cobravam um X a cada pessoa. Então ela ia lá. Porque sentia que as pessoas recebendo que trabalhavam com mais afinco. São ideias ainda. Ainda estamos no tempo dos vendilhões no templo, não é? Em que se comercializava, não é? Porque as pessoas dizem que eu vou fazer um tratamento. No centro espírita não lhe dizem isso. Nós vamos fazer um tratamento. As pessoas vão-lhe aconselhar mas ninguém diz eu vou fazer um tratamento de tantos dias e depois vai ter mais sucesso. Eu lembro-me quando era pequenita que a minha mãe usava o credo em cruz, que é lá uma senhora qualquer, e havia uma drogaria que vendia o mesmo de fumadores, que aquilo até cheirava bem, quando era os encostos ou não sei o quê. E a minha mãe, àquela hora, nós brigávamos uns com os outros, os irmãozitos pequenitos, e ela e as discussões, mas a gente, àquela hora, tínhamos que rezar o credo também. Claro que aquilo tinha efeito, porque toda a harmonia numa casa, ou devia ter efeito, naquela altura não podíamos abrir a boca, estávamos ali com medo, queríamos que a casa fosse abençoada por todos e dependia de nós também. Claro que 7 dias àquela hora iam os meninos caladinhos, a tentarmos sorrir uns com os outros, e o credo em cruz pela casa toda, claro que era capaz de ter hoje, vejo que aquilo era capaz de fazer sentido. Mas se não fosse aquela senhora, se fosse o ambiente da casa que fosse assim, que soubesse, se calhar fazia efeito também, tinha feito efeito. Pronto, com o conhecimento eu vejo porque é que aquilo aparentemente funcionava. Porque nós estávamos vibratoriamente todos ligados ao mesmo. A grande questão do centro espírita é que eu entendi isso na altura quando entrei para a doutrina espírita, que eu pensava que ia ali a um sítio, né, que já me tinha informado bem o que é que se passava no centro, informado bem. Na altura não havia cá internet, não havia isto, não havia aquilo. Eu lembro-me que existia uma livraria nas Caldas, que era a 107, e fui lá perguntar pelo Livro dos Espíritos. E eu perguntei pelo Livro dos Espíritos e assim, disse assim muito rápido, para não repetir, mas pronto, a ver se ninguém ouvia, né? Bom, e nós pensamos que vamos e fica resolvido, não é? Agora, a primeira coisa que nos dizem no centro espírita e que nós percebemos é que, primeiro, ninguém tem a capacidade, o dom de ajudar a pessoa se a pessoa não quiser ser ajudada. E é um processo, é entender, porque uma coisa é o conhecimento. Eu não tenho dúvida nenhuma que se nós estudarmos doutrina espírita, fazer o curso básico da doutrina espírita, ler os livros todos, o conhecimento está cá, isso está, porque nós já não podemos apagar. Não é? Agora, outra coisa, exatamente, outra coisa é efetivamente, nós sabemos que devemos tratar os outros, a receita é de Jesus, não é nossa, da melhor forma, não é? Agora, se eu não faço isso, eu sei que o devo fazer, mas se eu não faço, não é? Então é um processo. E é de facto, se calhar, pronto, para a vida. E muitos de nós não estamos sujeitos a isso, não é? Não é sujeitos, não estamos dispostos a isso, obrigado. Não, mas nós notamos que estamos a pôr o pé na fossa. Se nós aprendemos nos cursos básicos, isso para nós tem sentido e tem lógica, que é isso mesmo, nós sabemos, não somos capazes de pôr em prática, andamos atrás das luzes da ribalta, mas há momentos em que eu vejo, tu estás-te a desviar um bocadinho, tens de organizar. Se nós aprendemos e sabemos que é assim e acreditamos, já é muito bom termos essas bases, porque isso nos está a chamar. Nós temos que perceber toda a dinâmica da vida, não é? Porque
Nós somos um ser espiritual e, sem dúvida, gravitam à nossa volta muitas energias. Alguns que nós prejudicamos noutras alturas, não é? Ora, e é isso, não é? É isso, é uma aprendizagem. Mas estamos com as provas que nós pedimos, lá está. Aquelas pessoas que andam sempre a revoltar-se, se calhar já não foram elas que pediram, se calhar foi-lhes imposto, não é? Há pessoas assim, não é? Às vezes nós também somos assim. Eu, não é? E o conhecimento traz responsabilidade, que é uma coisa que as pessoas às vezes não aceitam. Que quem tem este conhecimento tem mais responsabilidade que o nosso vizinho do lado não tem. Portanto, é-nos exigido o melhor comportamento, entre aspas, não é? A nós que temos este conhecimento, do que quem não tem. Às vezes a dificuldade é passar da teoria à prática. A dificuldade está aí. Mas pelo menos, é como dizia a Hilda, quando temos noção disso e pensamos, já estamos a resvalar, fazemos logo marcha atrás, isto é como no carro. Enfiamos o carro num sítio onde não era para irmos, fazemos marcha atrás, a inversão de marcha e seguimos. E é assim que nós também devemos proceder no nosso dia a dia. Muitas vezes, quando no nosso plano de reencarnatório, pode estar lá numa linhazinha, daquelas bem pequenininhas, não é? Uma linha que podemos passar por uma situação difícil na nossa vida, seja de saúde, seja perda de alguém, seja isto, seja aquilo, não é? Está previsto. Previsto. E também está lá previsto o nosso bilhete de partida está lá já, não é? Está lá uma data, nós não sabemos, mas ele está lá. Agora, a lei de Deus é dinâmica, não é? Nós não podemos pensar que tudo está já estipulado. Eu posso ter uma doença prevista para mim, ou o meu desenlace do corpo, aos 50. Já tem por aos 60, que já passei a fasquia dos 50, né? Aos 60. Agora, eu posso ter algum mérito pela minha forma de viver, pelo meu pensar, podem-me dar... do lado lá, podem pensar assim, vamos dar uma moratória ao António Luís, não é? Que ele se calhar merece. Não é? E então, se calhar, nós passamos mais algum tempo. E, se calhar, aquela situação, seja de saúde ou não, se calhar fica ali um pouco atenuada e, se calhar, não se vai verificar por nosso merecimento. Portanto, lá está. É aquilo que se estava a dizer. O conhecimento é importante, mas aquilo que fazemos, a forma como nós agimos, faz toda a diferença. E só para me calar, agora é que me vou mesmo calar. Nós podemos planear o nosso dia da manhã. Não é? Todo planeado. E pode metade das coisas nem não dar tempo para nós fazermos. Porque aconteceram variáveis que alteram. Pronto. Esta é a vida também. Não é? Não podemos pensar que está tudo ali já escrito. Não é? Porque senão era uma complicação. Agora, de facto, há probabilidades. Mas está na nossa mão, pelo nosso livre-arbítrio, nós estendermos mais ou até pensar assim, antes que ele faça ali cometa, imagine que agora vir num processo de loucura, porque pode acontecer, não é? E se calhar vou comprometer a minha existência. E podia não estar previsto. Então, se calhar eu estou a dar aqui hipóteses que, baseadas em casos que eu também estudei e se calhar assim, se calhar é melhor aqui o António Luís já não é aos 60. Se calhar antes de fazer 54 ele vai desencarnar, que é para ele. Isto pode acontecer, não é? E quem fica pensa assim, era tão novo, não é? Mas se calhar foi uma sorte ele desencarnar. Não é? Era tão bom. Mas isso nós somos todos, não é? Ok. Já me calei. Dependendo do comportamento, a tua passagem de vida pode mudar a data. Desculpe? Dependendo do teu comportamento ou das tuas atitudes, a tua passagem de vida está lá, mas pode ser adiada ou antecipada. É verdade. E a parte engraçada é que Jesus avisou-nos que na vida teremos tribulações. Nós estamos aqui, queixamos, mas depois já não ninguém quer ir. Então, o ir, no fundo, é uma bênção. Já cumprimos ali uma parte, agora vamos para o lado lá viver outras coisas. Agora
Eu prometo. E a última coisa, os espíritos dizem que antes de nós, quando estamos no mundo espiritual, e quando nos chamam assim, anda cá, preparar a nova existência, nós não queremos, porque sabemos que não vai custar, não é? Não queremos. Mas depois, quando cá estamos, nós não queremos é ir para lá, não é? O que é que nós não queremos? Transformação. Claro. A marota da transformação. É isso, Nós temos medo de mudança. Não é? Sabe, respeito, E a vida é transformação. Portanto, isto é um paradoxo. É um conflito íntimo que nós temos que aprender a vencê-lo. Tony, fazes a prece de encerramento? Ok. Obrigada. Obrigada, amigo. Tá? Eu é que agradeço. Bem-ajas. Bem, vamos então encerrar. A prece deve ser o grande objetivo é unir as nossas mentes aos amigos espirituais, à vida, e vamos agradecer por esta hora, por estes momentos, e que, de certa forma, possamos levar nas nossas vidas alguma coisa que nos dê alento e, acima de tudo, que possamos ter sempre a nossa sintonia aberta ao nosso protetor espiritual, pedindo-lhe ajuda, com toda a certeza que ele nos vai auxiliar sempre. Agradecemos a Deus pela oportunidade, despedimos-nos e até à próxima, se Deus quiser. Então, se ainda estivermos online, que isto hoje tem caído, vamos dar só um tchauzinho lá para casa. Ok. Vamos nos despedir. Para a semana a mais, e é sempre diferente na Casa Espírita. Tchau, tchau.